Mais um dia com vocês, mais um pod especial nessa nossa nova temporada, com a Vivi aqui ao meu lado. Oi, gente. E hoje para vocês, uma figurinha que vocês amam, que vocês adoram, que vocês já conhecem, toda linda, maravilhosa, mas para falar de uma história triste, ainda se superando, porque eu acho que ninguém supera, né, pelo que ela passou. A gente está aqui com a minha amiga, com a nossa amiga querida, que esteve aqui nessa bancada por 3 anos ou mais, Vanessa Farrá, 45 anos, mãe da Maria Antônia, de 17, do João Miguel, de 11 anos, enfermeira formada de profissão, teóloga em formação e maquiadora. Ó, maquiadora, eu vou falar para vocês, a melhor, uma das melhores que eu já conheci. Nossa amiga Vanessa Farrá. Ê! Brinde, brinde, brinde. Tem que beber, hein? Olá, gente. Hum. Muito obrigada por estar Ai, aqui. amiga, muito bom Saudade receber de você. vocês. Muito bom receber você. Agora nesse lugar aqui de entrevistada, Ih, né? gente, você já esteve aí, né? Já Mas tive, hoje, para falar de uma situação, né, que muita gente tem curiosidade realmente de saber, né? Da tua vida, da nossa vida, né? Porque às vezes a gente fala muito, a gente acaba perguntando das pessoas, mas a gente não fala muito da não, e gente. de um assunto também que mexe, porque acabei inserida muito nessa... Verdade. Bom, vai lá, Vivi. Vanessa já está mais do que em casa, né? Sim. Mais do que em casa. Agora vai contar a história dela. Começa falando pra gente, Vanessa, como você conheceu o Márcio, seu marido? Falar de Márcio é sempre algo bom, agradável, né? E eu gosto muito de falar sobre isso, porque nós éramos amigos já desde pequenos, de infância. Na verdade, eu tinha um rancinho dele. Nós éramos amigos de bairro, nós morávamos lá no Engenho Pequeno, São Gonçalo, éramos amigos de bairro. Ele tinha uma oficina, né, que ele sempre foi mecânico, eletricista, e aí ele mexia... dos melhores, mexia com som. Na época, minha irmã pequena estudava num colégio em frente à casa da mãe dele. Ele ia testar aquele som altíssimo. Eu tinha um ranço que eu ia buscar ela, levar ela ali com aquele som. E meu pai e minha mãe eram muito amigos também dos pais deles e tal. Aí acabou que a gente entrou para a mesma igreja. Na época, a Igreja Batista do Calvário, segunda Igreja Batista do Engenho Pequeno. E a gente foi tendo mais proximidade. Eu fui tendo uma proximidade maior com a mãe dele, com a Adeli. E ele namorava, na época, uma colega nossa também lá da igreja. Então, éramos do círculo de amigos. A gente tinha mesmo círculo de amizade. Acabou que a gente ficou na igreja. Depois esse ranço foi passando. A gente ficou amigo. Passou dessa. Passou. E aí, um certo tempo, bem depois, a gente começou a namorar. E é isso. E a gente... Ou seja, quando eu penso assim, cara, eu conheço o Márcio, cara, basicamente a minha vida inteira. Então, assim, ele era praticamente da minha família antes de ser, né? Porque ele já era amigo, já frequentava a minha casa, a gente frequentava os mesmos ambientes, tínhamos os mesmos amigos. E foi bom, né? Porque depois vir a casar com seu melhor amigo é algo muito bom. É verdade. Agora a gente vai dar uma pulada aí para chegar no assunto que eu sei que mexe muito com você, né? Mexe com a gente, né? Com todo mundo. Como que você recebeu a notícia que o seu marido, o Márcio, foi assassinado? Então, eu costumo dizer que esse, assim, sem sombra de dúvida, foi um dos piores dias da minha vida. Na época, a Maria Antônia estava com 7 anos, João Miguel estava com 1 ano e alguns meses, 5 meses. Nesse dia, eu lembro assim, como se fosse hoje, né? Eu coloquei ela na rota da escola, fiquei com o João bebê, eu dando uma maçãzinha a ele, aquela raspadinha, né, na cadeira, ele bebezinho ainda. E, de repente, o que eu tinha combinado com ele era o seguinte, ele estava fazendo uma obra na casa que a gente ia morar, a gente estava reformando lá no bairro, e aí ele me ligou, ele falou assim, amor, para eu almoçar aqui, porque a gente tinha combinado dele vir para poder nós irmos ao colégio da Maria Antônia para a gente renovar a matrícula dela. Era mês de outubro. E aí eu falei assim, não, você que sabe. Ele, então vou almoçar aqui que a comida já tá pronta, então já vou almoçar, já te encontro aí. Aí ele falou assim, amor, 5 minutos eu tô aí.
Aí desligou o telefone. Eu continuei dando a maçãzinha, João, mas sabe o que de repente você sente um... Eu não sei explicar, mas eu senti um negócio, assim, um aperto tão grande no meu peito, tão grande, que eu cheguei a ficar sem ar. Aí eu virei e falei assim, João, espera um pouquinho aqui que mamãe vai ligar para papai. Peguei o telefone e comecei a ligar para ele. Eu chego a me arrepiar, porque assim, parece que eu vivo aquele dia. E eu comecei a ligar para ele, e o telefone não dava caixa postal, estava dando fora de área. E o local onde teve ocorrido, ali não tinha muita área para telefone, naquela época. E aí, eu não conseguia, nisso eu mandei um áudio, mandei uma mensagem assim, amor, não precisa vir mais. Deixa para outro dia que a gente resolve. E a mensagem não chegou, só dava aquele um risquinho. Assim. E aí eu fiquei assim, eu fiquei estranha, sabe? Sentindo aquela sensação, de repente o meu telefone toca. Foi coisa assim, muito rápido. Meu telefone toca, era um nosso ex-pastor, o pastor que nos fez o nosso noivado, que fez o nosso casamento, que era da nossa igreja. E ele me liga, ele fala assim, Vanessa... Aí eu falei assim, oi, pastor, nisso eu estou escutando muito grito, sabe, assim, atrás, muito grito. E tinham 3 meses que o meu sogro havia operado o cérebro. Ele tinha tido vários problemas de saúde e dentro desses foi um aneurisma. E eu pensei assim, o que aconteceu com o seu Marcos? Ele morreu? O que aconteceu? O que aconteceu? E eu escutava minha sogra gritando muito. E ele ficou mudo, ele não falava. E eu falava assim, pastor, o que aconteceu com o seu Marco? Aí ele falou assim... Não foi com o seu Marco, foi com o Márcio. Aí eu, o que houve? Ele caiu da laje? Porque naquele dia da obra, eles estavam batendo uma laje lá, fechando uma lajezinha. Aí ele falou, não, ele sofreu um acidente. Falei assim, tá, mas foi da laje? E isso ia me dando uma angústia, porque ele não falava. Nisso, de repente, ele falou assim, e eu tô escutando gritar, nisso o telefone, a ligação cai. Não, aí ele virou e falou assim, não, o Márcio sofreu um assalto. Ele falou assim, sofreu um assalto. Aí ele falou assim, levou um tiro. Nisso a ligação cai. Nisso que a ligação caiu, eu fiquei assim, sem ar, não sabia como reagir. Aí eu fui na casa do meu vizinho do lado, ele estava almoçando, aí eu falei assim, fulano, olha só, pastor Almeida me ligou e disse que Márcio tomou um tiro. Eu quase que mato a outra pessoa, porque ele começou a engasgar com a comida, né? Porque sabe como você recebe uma notícia e você não consegue pensar sobre ela? Você não processou. E não processei. Aí ele virou e falou assim, o quê? Eu falei assim... Aí eu comecei a ficar nervosa e João na cadeirinha, lá. E eu falei assim, tenta ligar aqui pra ele, tenta ligar. E eu tentava ligar, não conseguia. Aí liguei pra casa da minha sogra. Aí ele me falou, eu falei assim, tá, mas aí ele foi pra onde? Ele foi pro Hospital Geral? Porque nunca na minha vida eu ia imaginar... O pior pesadelo que esse tiro teria matado. Matado ele. E na hora, sabe? E aí ele falou assim, não deu tempo. Eu, o quê? Você tá querendo me dizer que Márcio está morto? Como assim? Como que ele fez isso? Olha, porque assim, pra mim era tão inconcebível uma situação dessa que assim, eu não conseguia processar aquilo, eu achava absurdo. Mas como assim que você não socorreu ele, não deu tempo. Aí aí foi uma situação bem difícil. Aí o que eu fiz? Eu não consegui gritar, eu não consegui fazer nada, João na cadeirinha, o meu ex-cunhado estava ali, né, me deu suporte. Simplesmente, 1 semana e meia atrás, eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus me mostrava muitas coisas sobre ministério, sobre a minha vida, sabe? E ele me mostrava que em alguns lugares eu entrava em muitos lugares escusos, muitos lugares estranhos, e onde estava realmente mulheres, né? Eu sei que tem um chamado de Deus comigo para alcançar mulheres, e naquele sonho eu via muitas mulheres mesmo que estavam em situação muito precária de vida, muitas mulheres se prostituindo, muitas mulheres em situações muito ruins, e eu entrava naquele lugar para tirá-las dali. E naquele tempo o inimigo se levantava contra mim ao ponto de muitas me agarrarem pelo pescoço, isso no sonho, e eu falava de Jesus para elas, mas de repente elas olhavam para mim e elas caíam, e eu não entendia o porquê, e ao mesmo tempo ali juntou uma multidão, e as pessoas falavam assim, eu quero o seu Deus, e eu não entendia o que estava acontecendo. De repente eu vi um reflexo de algum lugar assim da rua, o meu olho tinha 2 chamas de fogo, sabe? O poder do Espírito Santo estava tão forte na minha vida que elas estavam querendo aquilo, elas estavam querendo, não era a Vanessa, mas era o Espírito Santo que estava em mim.
E naquele mesmo tempo eu saía, me ligava e falava assim, cadê Márcio? E eu não achava ele. E naquela multidão, eu vi Márcio longe. E eu comecei a chamar. Márcio, vem pra cá, né, Márcio? Aquele jeito que eu falava com ele, Márcio, Lerdo, tá demorando, não sei o quê. E ele vinha. Quando ele chegava no meio da multidão, que ele encostava em mim, eu caí desmaiada. Só que eu estava no sonho, eu caí desmaiada, mas você sabe que você tá dormindo ainda, naquela situação do sono que você entende que você tá dormindo. É como se fosse uma dimensão acima, sabe? E aí, Deus começava a falar comigo de várias situações da minha vida. Inclusive, ele falou assim, não se preocupe com seu marido, porque eu vou honrar ele. E eu virei e falei assim, mas como assim? Eu vou honrar ele. E nisso, que ele fala que Deus, para falar muito forte para mim que é honrar ele, Márcio, eu tava dormindo no meu quarto, ele entra, ele abre a porta. E eu acordo, sabe, assim, na hora, com aquele susto, e eu comecei a chorar, e abracei ele. O que foi? Eu falei assim, Deus falou que vai te honrar. Aí ele, amém. Eu falei, mas você não tá entendendo. Mas jamais eu iria imaginar que seria uma morte. Dessa maneira. Mas eu sentia que não era algo bom pra você. É. E ele, calma, amor. Eu falei, não, você não tá entendendo. Ele, tá bom. Aí ele segurou no meu rosto, assim, eu gosto sempre de contar isso, porque muitas vezes a gente percorre alguns caminhos e a gente, às vezes, está ali no meio da tribulação, no meio do contexto ruim, e a gente realmente só quer ver as dificuldades, a gente acha que não tem jeito, não tem saída. E às vezes a gente fala assim, por que Deus me abandonou? Deus não nos abandona. De alguma maneira, hoje, em cada lugarzinho, em cada momento que eu vi antecedendo aquele crime, aquela situação, eu vi Deus cuidando de mim, que naquele momento eu não entendia e da minha casa. Mesmo nesse momento de dificuldade e de fragilidade para todo mundo. Ele virou para mim, me segurou aqui, ele falou assim, amor, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu estou pronta para ela. Sabe? Quando eu penso hoje em todas essas coisas que eu passei, eu prefiro ficar com essa fala dele, a última fala dele para mim. Que ainda que eu tenha vivido, a minha família, os meus filhos tenham vivido o que a gente viveu, ele mesmo disse que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e ele estava pronto para ela. Então, foi assim que na hora que eu recebi a notícia, eu, em vez de gritar, em vez de me descabelar, em vez de ficar desesperada, eu fui pro joelho. Eu ajoelhei na minha sala, e comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, não lembrei do sonho. Mas eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor está querendo de mim. Eu não sei por que eu tenho que passar isso. Eu não sei por que ele teve que passar isso. Mas em todo o tempo eu só te peço para que me ajude a passar esse deserto. Sabe? Como e onde foi que assassinaram seu marido? Então, ele era nascido e criado no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo. Eu fui morar lá com 11 anos de idade e nós estávamos, como eu falei, reformando uma casa em cima da minha sogra, porque eu tinha tido João, um ano antes, 2 anos praticamente antes, eu tinha perdido a minha avó e eu já estava muito mal, muito triste, e nesse meio período eu ia voltar a trabalhar, aí eu pensei, poxa, como que vai ficar meus filhos? A minha casa precisava de uma reforma, e não tinha como reformar a casa com as crianças pequenas, cheias de alergia. Aí resolvemos organizar a casa da minha sogra, porque iríamos para lá um tempo. E então ele estava fazendo aquela obra lá, de reforma. Estava reformando a casa e eu voltaria a trabalhar. Então, ele ficou naquela demanda da obra ali e estava de férias do trabalho dele, era o último dia de férias, é 31 de outubro de 2016. E eu já vinha também de uma depressão por conta da questão da minha avó, muitos problemas que eu passei com isso. Aí depois veio a gravidez. Quando eu ia voltar a trabalhar, eu descobri que eu estava grávida de João. Então, assim, foi situações assim, uma em cima da outra. Então, assim, o que mais me entristece nesse caminho é que ele tinha 38 anos, né? Ele tinha uma vida inteira pela frente. E a gente fala, caramba, mas... E foi exatamente aonde que eu vivi? Exatamente aonde? No Engenho Pequeno. Foi no Engenho Pequeno. Eu não sei quem conhece o bairro, mas ali tem um bairro literalmente pequeno mesmo, Engenho Pequeno. Ele vai cortar para sair dali do Rocha, né? Que a gente chama de água mineral, é onde tem a igreja Rincão do Senhor. Então, ele estava vindo ali. Nesse meio do caminho, ele pensou assim, eu vou parar para comprar uma lata de massa, que a loja do pastor era ali.
Então ele veio, e aí onde entra culpas, né? A gente trabalha muito com culpas às vezes. Nós, mães principalmente, ser humano mais ainda. Eu não tinha, o carro era meu, estava comigo. Eu não tinha abastecido o carro no dia antes, como sempre, né? Deixa sempre pra última hora. Ele foi com o carro. De manhã ele me acordou, ele falou assim, Nessa, sempre ele estava levando João, para eu ficar sozinha com Maria Antônia, para não ficar com os dois. Aí ele falou assim, arruma João para poder eu levar. Anterior a isso, ele falou assim, você tá muito cansada. Essa noite anterior, deixa eu dormir sozinho com as crianças. Aí você dorme lá no quarto de Maria Antônia e você descansa. Ele dormiu na noite anterior com as duas crianças. Abraçado, do jeito que ele era, aquele pai, né? E aí de manhã ele me acordou e falou assim, vai arrumar João pra eu levar ele? Eu falei, não, hoje não leva não. Leva ele hoje não, porque quando você vier me buscar, a gente leva ele. Porque João sempre estava com ele. Aí eu fiquei imaginando, imagina numa situação dessa, João estava ali, sabe? Ia ser mais um cuidado de Deus. Então, na hora que ele parou para pegar o balde de massa, já vinha, essas pessoas já vinham assaltando desde o início do bairro. Desde o Pita, eles vieram assaltando. E quando chegaram ali, o que acontece? Ele trabalhava na Renault, na Nissan, no grupo de Nisa. Então, todos os amigos dele tinham o carro da Renault. Então, nessa demanda, o carro que veio para assaltar era um Sandero. E os amigos dele tinham mania de ficar... encontrava na rua, acelerava. Eu ainda falava para ele, Márcio, fala para seus amigos parar de fazer isso, porque às vezes eu que estou dirigindo, eu fico nervosa. Sim, sim. E eles não sabem que sou eu fico nervosa. Eu não sei se é um assalto, eu não sei quem é. Então, imagino eu, né, pelas situações depois das investigações, eu vi que ele não percebeu que era um assalto. Porque como ele viu que o carro era da Renault, que era um Sandero, ele imaginou algum amigo meu que está de graça. Até porque eu acho, não, tenho certeza, que se ele percebe que é um assalto, jamais aqueles caras pegavam ele. Dirigindo? Jamais. Jamais pegariam ele. Até porque a gente estava com Fluence 2.0. E a gente estava com o melhor motorista que eu conheci na vida até hoje no volante. Então, realmente, ele não percebeu. E aí, nessa inocência, ele acabou que foi parado pelos assaltantes. Eles renderam ele. Em nenhum momento, muitas coisas depois vieram... Ele estava no carro, estava fora? Ele estava no carro. Dentro Ele estava no do carro. Mandaram ele sair. Ele saiu. Fecharam ele no carro. Saiu. E aí ele pegou, quando ele foi... saiu do carro, eles não sabiam sair com o carro porque era o start. Uhum. E aí ele já estava saindo, mandando ele correr. Aí mandaram ele voltar. Por muito tempo eu fiquei com muita raiva disso. Falei, por que ele voltou? Porque a gente vai, né? A gente vai criando algumas coisas se não tivesse acontecido isso, amenizar. Se não tivesse saído essa hora. Exatamente. Se eu não tivesse pedido, se eu não tivesse. Então, assim, ele aí voltou para ajudar o cara a sair com o carro. E os outros eram 4. 2 já tinham saído com o carro e 2 ficaram para sair com o nosso carro. E ele falava tanto pra mim, não reage a assalto, você é abusada, se vierem te assaltar, dá o carro tem seguro. E eu falava, é ruim, hein? Que vai ficar levando meu carro assim. Ele, nisso, pelo amor de Deus, não se reage a assalto. Então, assim, ele não reagiu a assalto, simplesmente ele voltou. E nisso que ele voltou, um dos miliantes, na cabeça dele, não sei, alguma coisa imaginou, eu acredito que o Satã soprou no ouvido dele que ele era policial. Muitas pessoas achavam que Márcio era policial, inclusive. E aí... daquela maneira ele começou a cismar com ele, e aí falou, você é polícia. Isso relatado pelas pessoas testemunha, porque na hora que tem que prestar depoimento não tem nenhum testemunho, né? Mas para contar pra gente tem. Mas na hora que eu até entendo, né? Porque tem medo e tal, mas ele não... E aí aí quando ele percebeu que o cara ia se encrespar pra ele foi tentar pular um muro, foi aonde o cara deu um tiro na perna dele, e aí ele caiu, tanto é que ele raspou o rosto no muro, e aí ele veio a queima-roupa nas costas dele e deu mais 2 tiros. E aí foram vários ótimos, né? Porque teve entrada e saída. E ele não teve tempo Morreu de ser socorrido. É bem difícil, mas quando a gente para olhar, eu penso assim, mas eu fiquei me questionando muitos anos, assim, dentro da questão teológica, dentro da questão cristã, mas ele era seu servo, mas ele era ministro de louvor, mas ele tinha compromisso com o Senhor. E a gente fica assim, mas como assim, Senhor? Não, a gente se revolta, né? Sim, não, eu tive um momento de muito tempo de revolta. Por que foi daquela forma?
tava um calor naquele Uhum. dia. E tinham feito O uma chão- fogueira, né? O chão tava tão Quente. quente. Eu tô falando isso porque eu cheguei lá, né? Uhum. Mas estava tão quente, ele naquele chão ali ainda. Aí você pergunta, mas meu Deus, já morreu, que não Uhum. tinha que ter morrido. Ainda se E sofrimento. ainda assim, desse jeito, dessa forma. Então, assim, é doloroso Não, e demais. ainda acho que a pessoa que morava ali na casa ainda tinha feito uma fogueirinha Fogueira, ali e ele ainda caiu exatamente em cima da questão do resto Uhum. da fogueira. E, amiga, quem que deu a notícia, né, para os pais dele, né, para o seu Marcos, para Deli? E como é que foi? Como é que foi eles recebendo a notícia do filho ter sido assassinado dessa forma? Porque foi praticamente em frente à casa deles. Me localiza Não, aí. não. A casa deles é lá onde era a antiga garagem, né? Aham. E foi lá, mas já quase na saída. Sim, mas pra é o poder... mesmo bairro, É o mesmo né? bairro, Aham. é. Como é Coisa, que eu, não, foi? eu não sou muito boa de metragem, não, Aham. mas deve ser uns 2 quilômetros, eu acho. 1 quilômetro Não, menos. menos, né? 1 menos. quilômetro. Menos até um pouco. Porque isso aí É já muito é perto. quase chegando lá no... Acho E que deve ser. como é que seu Marcos e Então, Deli quem deu a receberam notícia isso? foi o pastor Que te ligou. que me ligou. Deu antes pra ele? Pra eles. Quando ele me ligou, os pais já estavam sabendo, porque quando eu comecei a ouvir a gritaria, era a Deli gritando. Ela estava gritando muito. E aí, na época, o meu pai estava lá e o meu tio Romário junto com ele fazendo a obra da casa de cima. Como era horário de almoço, meu pai foi em casa, ficou meu tio Romário e Márcio lá. Nisso, meu pai saiu e Márcio rapidamente saiu também. E naquele momento, meu tio Romário abriu o portão e ainda falou assim: Poxa, Márcio, já foi, já voltou, esqueceu o quê? Que foi muito rápido. A saída dele, o que aconteceu. Tanto que meu tio, coitado, até hoje meu tio teve alopécia nervosa, ele ficou em depressão, porque ele que basicamente acabou que recebeu a primeira notícia. Foi o meu tio. E aí ele abriu o portão e aí era o pastor. Aí o pastor já deu a notícia a ele. E depois foi lá para poder dar notícia aos E como que pais. essa notícia chegou logo pro pastor primeiro? Porque ele foi a primeira pessoa a chegar, porque ele ia parar na loja dele, foi quase em frente à loja dele. Tá, ele viu. Pra pegar o balde de Sem massa. antes de ninguém Praticamente. saber quem era. Exatamente. E Márcio era muito conhecido no bairro, nascido criado ali. Amiga, e como é que mundo... Deli e seu Marcos reagiram, assim? Foi péssimo. Seu Marco tem 2 anos que faleceu. Eu tenho muita saudade dele. A única coisa que ele falava pra mim, ele falou assim: eu não aceito. Por que Deus me permitiu, 3 meses atrás, não morrer Pra ver. pra ver enterrar o meu filho? Ele não aceitava. E ele falava sempre pra mim, Nessa, vocês são a razão da minha vida hoje, as crianças e você, que é um pedaço do meu filho. Mas o dia que meu filho caiu lá morto, que eu enterrei ele, eu morri junto. Hoje eu sobrevivo, eu não vivo mais. Mas assim, ele sofreu muito. Ele era muito mais visceral, né? Claro que assim, eu não posso imaginar a dor da mãe. Deli sofre muito também, mas a Deli já é mais contida. Não, seu Mas Marcos... sofre muito. Mas seu Marco, ele sempre falava isso pra mim. Ele ficou muito tempo tentando relacionar essa questão dele ter... Deus, ele falava assim, Deus me preservou pra eu enterrar meu filho. Aí eu conversava muito com ele, seu Marcos, mas a gente não entende muitas coisas, né? Deus não fez isso com você. É porque cada um tem o seu propósito a cumprir e o Senhor ainda não era. Então o Senhor ainda teve que ficar com a gente aqui, pra gente ainda com as crianças, ainda me dar força, ainda me ajudar. E foi isso, mas ele sentiu muito, mas ele sempre deixava claro pra mim que ele foi enterrado junto com o Márcio. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Engraçado que vocês falaram uma coisa assim interessante eu falar isso, que a gente se revolta muito. Poxa, mas era um servo de Deus, mas na verdade a gente devia se alegrar. Se alegrar. Porque quando morre um servo de Deus, ele está indo para o céu. Sim. E quando não morre um servo de Deus, ele está indo para o inferno. Sim. Só que a gente não consegue Não entender, consegue. porque a gente está muito ligado aqui. E, na verdade, né, a gente está muito ligado aqui. Então, Muito. assim, a gente tem que estar alegre, porque ele morreu salvo. Né? E eu queria, e era muita dúvida que eu tinha em relação a isso. Eu ficava, Senhor, só me diz se ele estava salvo. E o engraçado é que quando eu cheguei no local, Bia foi pra lá, né? Mas quando eu cheguei, tinha, sei lá, umas 500 pessoas lá no local. Mas antes, quando eu cheguei. E interessante que um monte de gente já tinha ido na porta da minha casa tentar me dar notícia, mas ninguém tinha coragem, ninguém conseguia me chamar. As pessoas já sabiam e eu não sabia.
A coisa foi tão rápida que eu não sabia e as pessoas batiam na minha porta. Até porque ele era muito conhecido. Muito conhecido. Os Ali, grupos, então, o trabalho dele já estava sabendo e eu... Na época ele trabalhava na Jeep. Lá no grupo de Nisa. Né? No grupo de Nisa. E aí, quando eu cheguei lá, eu cheguei com o João, né, com algumas pessoas, e quando eu cheguei já tinha muita gente lá. E o importante dizer é que, ainda que a gente passe por essa situação, pelo deserto, Deus não abandona a gente jamais, ainda que a gente não entenda naquele momento. Quando eu cheguei ali, que eu olhei para aquela galera, era muita gente, e as pessoas me olhando com aquela, né, com aquela dor, com aquela. E aí o que faz? Aí chegou uma conhecida e falou assim: não, Vanessa, não vai lá não. Aí eu falei assim: eu vou. E aí eu pensei, olhei para um lado, olhei para o outro, e naquele momento Deus abriu a minha visão espiritual. Deus abriu minha visão espiritual. E eu via muitas, assim, no canto, assim, muitos entidades, sabe, assim, vultos, coisas correndo. E do meu lado, eu via duas colunas de fogo, assim, mas muito grande, assim. E quando eu andava, eu sentia como se tivesse, assim, um exército atrás de mim, porque eu ouvia tum, tum, tum. Então, era uma força que eu tinha... Que não era sua. Que não era minha. Era sobrenatural. Que era sobrenatural. E quando eu cheguei ali, que eu olhei o carro, que eu olhei o chinelo, que eu olhei o corpo já estava coberto, e tanto que na hora que eu levantei da oração, eu liguei para o meu pastor na época, que era o pastor Leandro Silva, da Central do Avivamento. Eu falei assim: pastor, mataram o Márcio. Ele: o quê? Eu assim mesmo. Aí ele: como assim, Vanessa? Que isso? Ele tinha acabado de passar ali pelo Rincão. Ele foi um dos primeiros a chegar. E aí ele ligou para outros pastores, que era coronel, que era comandante da polícia. Foi todo mundo pro local. E aí, quando eu cheguei, eu falei assim... E Deus falou para mim assim: você vai chegar lá, mas não é ele que você vai encontrar. Aí eu... como assim? Eu pensando, né? Falei: será que não é ele, né? Quando eu cheguei, que eu vi tudo, eu falei assim: meu Deus, é ele. Aí eu virei e falei assim: pastor, é ele mesmo? Aí ele falou assim, ele chorava, todo mundo chorando, porque Márcio era muito querido, todo mundo, ninguém conseguia falar comigo. Aí eu pedi pra tirar um pouco pra eu ver. E aí eu vi, eu falei assim: Senhor, mas o Senhor disse que não era ele. Porque a gente que é cristã, a gente parece que é maluca certas vezes, né? Uhum. E aí Deus falou assim: mas não é. Ele já é meu. Aí é só um corpo. E ali aquilo foi me fortalecendo tanto, que eu ainda tive que ser força para algumas pessoas naquele momento. Falando nisso, quantos anos seus filhos tinham? E como foi dar notícia para eles? E como eles lidam com essa situação hoje? Então, eu acho que dessa demanda toda, eu acho que essa é a pior parte. Sem dúvida, essa é a pior parte. João Miguel tinha 1 ano e 5 meses, Maria Antônia tinha 7 anos. Maria Antônia era uma menina que era super, hiper agarrada com o pai. Dormia com ele, comia com ele. Eu falava até assim: gente, essa criança não gosta de mim, não. Quantos anos ela tinha? 7. Essa criança não gosta de mim, não. Eu e minha filha não gosta de mim, gente. Porque ela só queria o pai, sabe? Ele era um paizão, muito pai, sabe? Ia pra reunião de colégio, você sabe, né? Reunião de colégio, festa de colégio. Tudo tava ele, tudo tava presente. Então, assim, muito agarrado. E aí, nesse dia trágico, a nossa amiga Cris pegou, ela estudava na época no Monteiro Lobato, que não tem mais, né? Lá no centro de São Gonçalo. Ela pegou ela na escola e levou pra casa dela. No outro dia... eu falei assim: como que vai ser isso? Eu vou ter que dar notícia. João, eu não dei notícia. Claro, não, 1 ano e meio. não tive muita coisa o que fazer, mas ele super sentiu, porque ele passou muito mal e tal. Ele escutava barulho da moto, lembra? Isso daí foi nas partes, pra mim, foi nas partes mais difíceis depois, né, desse dia trágico. E ela pegou, eu fui pra casa da Cris antes de ir pro enterro, pro sepultamento, e eu tinha falado com a psicóloga dela, quer dizer, 1 ano e pouco antes, ela tinha perdido a minha avó, que era a bisa dela, que ela era louca. Ela foi pra escola, na época ela estudava no Espaço Baby. Quando ela voltou, minha avó não estava mais lá e nunca mais ela viu minha avó. E eu errei, porque eu não deixei ela ir no enterro, eu só falei que ela virou estrelinha, aquela coisa que a gente fala pra criança. E eu achei que eu errei, sabe? Porque eu costumo dizer que a gente tem que criar nossos filhos com força, com a verdade. Independente de como você vai falar, mas tem que encarar a verdade. E ela foi passar mal, ela foi entender que a minha avó tinha morrido quase 6 meses depois. Então, a psicóloga dela, na época, falou assim: Vanessa, é melhor não levar, é melhor não falar. Eu falei: não vou errar assim de novo, eu não vou. E quem vai... Ela, você quer que eu... Não, quem vai dar a sua notícia, ela sou eu. Eu acho que não tem pessoa melhor para dar notícia. Aí eu cheguei na casa da Cris, ela: oi, mãe, não sei o quê. Ela sempre foi muito esperta. Eu sentei com ela no sofá e falei assim: filha, mamãe tá aqui hoje pra contar algo pra você. E comecei a contar uma história, né, de que
o céu tem... Aí eu tentei ser lúdica também, porque também não dava pra chegar e falar, seu pai morreu. Claro, claro. E eu falei assim, você sabe que papai do céu, ele tem um coral, né, no céu e tal, não sei o que. Ela falou, sei, mãe, então. Papai foi chamado pra cantar nesse coral, sabe? Que ele toca, né, que ele canta, né, não sei, eu sei. Aí ela virou pra mim e falou assim, você tá querendo me dizer que meu pai morreu? Eu tentando ser lúdica, coisa que eu não sei muito. Ela falou, você tá querendo me dizer que meu pai morreu? Olha, aquilo ali, meu chão realmente abriu. E eu falei assim, filha, o papai morreu. Ela foi como? Como que foi? E ela queria saber, e sabe se é muito difícil. Esse momento, assim, eu não consegui derramar uma lágrima, porque a gente tem que, né, é um negócio, parece que você incha. E eu acho, sem dúvida, acho que isso foi a pior coisa da minha vida, que eu vivi até hoje. E ela olhava pra mim assim, mãe, eu falei assim, mamãe quer saber se você quer ir, dar último adeus ao seu pai, corpo dele, né, porque ele já não tá mais lá, ou se você não quer, eu vou te respeitar. Ela falou, não, eu quero. E até ali ela não chorou também. Ela não chorou. A gente se abraçou, ela não chorou. A Cris levou ela logo perto do sepultamento. O único momento ao qual ela chorou, porque o sepultamento dele parecia, né, um culto de pastor, porque era tanto pastor, era tanta gente. E ali ele cantava muito uma música. Ai, meu Deus. Restitui. Todo culto mais cantava essa música. No momento que foram cantar essa música, foi o momento que ela desabou. E aí ela chorou muito, porque eu acho que ela conseguiu conectar a música ao que estava acontecendo. E ela falou assim, mãe, me leva ali perto para ver o meu pai. Aí eu falei, não, filha, olha daqui. Não, mãe, eu quero ver se é isso mesmo que aconteceu. Eu acho que a realidade dela ali, sabe? Aconteceu naquele momento. Naquele momento. E aí eu levei ela ali e ela... Só que assim, aquilo ali foi o primeiro passo da tristeza, sabe? Eu falei sobre isso. Assim, e eu vi. O dia a dia. Eu vi o vídeo que você postou sobre isso, eu até comentei lá, né? Eu falei, só sabe quem passa. E esses dias a gente falou, né? O enterro não é o pior. Não é. Como a gente entende como faz falta um pai na nossa vida, né? Seja de que forma for. Porque tem pai também que é vivo e se faz morto na vida de um filho. Mas eu quero dizer pra você que se você é esse pai, corre atrás do seu prejuízo, porque você não tem noção do que é uma filha e um filho crescer sem a presença do seu pai. Eu sempre falo, Vanessa, que quem não tem amor de pai não consegue entender o amor de Deus. Não consegue. Você não consegue se sentir amada por Deus, porque amor de Deus é amor de pai. Porque e quando você pede... Eu tive muita dificuldade, porque eu perdi meu pai cedo, muito mais tarde, com 18 anos. Mas, assim, eu comecei a vida, eu ainda era muito nova, eu não trabalhava, eu não fazia nada. Então, eu comecei a entender que eu não era amada por Deus porque eu perdi o amor do meu pai. E quem não tem o amor de pai tem uma dificuldade enorme de acreditar que Deus ama. Pô, eu fiz essa besteira que Deus não te ama pelo que você ama pelo que você faz. Sim, né? E você exato. tem essa dificuldade. Que você crê na paternidade de Deus. Você vê Deus como qualquer coisa, menos como pai. Isso aí. Então, realmente, é uma dificuldade muito intensa. Então, assim, me perdi até no contexto que eu estava falando. Dando esse gancho todo aí, desde quando vocês, né, essa dificuldade que você vai ter, lá na frente você vai falar um pouquinho mais sobre isso, só para a gente contextualizar a dor, o sofrimento, óbvio, né, da mãe, do pai, do depois do enterro, né, a Maria Antônia, o João. Vocês tinham quantos anos quando vocês se conheceram? E vocês ficaram quantos anos juntos? Desde o namoro até esse dia A gente se conheceu, fatídico? a gente era praticamente criança, assim, de bairro, né? Vocês começaram a namorar? A gente começou a namorar, eu ia fazer 18 anos. Vocês ficaram quantos anos juntos até isso acontecer? Nós ficamos praticamente 20. Porque nós tínhamos quase 4 anos de namoro, entre namoro e noivado, e mais 16 anos de casado. Uma vida. Uma vida. Então, assim, eu costumo dizer que eu perdi meu marido, mas eu perdi meu melhor amigo. Sim. Sabe? E amiga, voltando um pouquinho nisso que você estava falando, que a Vivi colocou muito bem, não é quando enterra que é o pior momento. Não. Fala um pouquinho da hora que enterrou até hoje, Maria Antônia e João Miguel. Naquele momento do enterro, né, do sepultamento, eu até o último momento eu ainda pedi a Deus para ressuscitar ele. Porque
eu tava perdendo, mas eu via que os meus filhos iam perder muito mais, sabe? E eu fui uma pessoa que tive algumas dificuldades nesse âmbito. Uhum. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas tive algumas dificuldades. Quando a gente tem algumas dificuldades nesse âmbito, a gente sabe o que é uma criação de um filho assim. E quando a gente é mãe, acabou a gente, né? Praticamente, né? A Sim. gente tudo é em prol do nosso filho, é Verdade. sofrimento do nosso filho. Eu costumo dizer que eu acho que até hoje eu não tive luto. Eu, Vanessa, mulher, não tive luto. O meu luto sempre foi em prol de Delícia e Marco, sempre foi em prol dos Verdade. meus filhos e sempre foi em prol até dos amigos, que eu que tive que fortalecer muitos deles. E Maria Antônia, o dia a dia, você começou a falar da negócio do carro. Eu começava a ficar na neurose de que assim, eu saía com as crianças, eu entrei realmente nesse lugar, nesse buraco negro. É um verdadeiro buraco negro de raiva, porque vai passando alguns sentimentos, algumas fases do luto. Eu tive esse buraco negro, eu saía com as crianças, eu olhava e eu falava assim, Deus, eu vi o pai abraçando os filhos, sabe? E aquilo me dava um ódio. Uma raiva. Eu falava, e eu não queria nem mais sair, porque aquilo me dava uma raiva. E eu falava, Senhor, por que não foi aquele homem ali? Foi o meu, foi o pai dos meus filhos. Eu conheço uma menina que perdeu a filha e não consegue chegar perto de criança. Exatamente. E isso me dava uma raiva, sabe? Uma raiva. E ao mesmo tempo eu sentia um asco de eu estar sentindo aquilo. E era um sentimento horrível. Até quando você vai o dia a dia, João pequenininho, a gente se mudou, a gente mudou de casa. E um dia tá a gente lá em casa muito bem, João pequenininho, meu irmão saiu com o meu carro, nisso ele já chegando com o meu carro tinha aquele barulho, que ele botava, né, tunava os carros todos. Nisso, João saiu lá de dentro da cozinha, foi despingolado pra varanda. Papai chegou, porque ele ouviu o barulho do carro. Aquilo ali me destruiu. Então, esses dia a dia, um dia eu peguei ele no banheiro, o João devia ter uns 2 para 3 aninhos, pegou o Presto Barba e tava passando na cara, sabe? Eu falei, filho, o que você tá fazendo? E eu não sei se você chegou a ter essa sensação, eu tive muita, e assim, quando você passava por alguma dificuldade, aí você falava assim, por exemplo, todas as suas amigas viajando com o namorado, e de repente você não vai porque era só coisa de casal. E na tua cabeça entrava assim, se ele tivesse aqui, eu não tava passando por isso. Se ele tivesse aqui, talvez eu não tivesse sido excluída. Se ele tivesse aqui, eu não tava passando por essa afronta. Se ele não tivesse aqui, eu não tava passando por essa dificuldade financeira. Sim. E isso daí dói de uma tal maneira, porque, sabe, se tanto nos ruins quanto nos bons, nos momentos ruins, se ele tivesse aqui, eu não estava passando por isso, e nos bons, caraca, como que eu queria que ele tivesse aqui. Nos ruins, a Vanessa já quis matar Márcia umas 3 vezes. Não, isso é uma camada, é como se fosse uma cebola, né? Você vai tirando camadas e camadas, são situações de sentimentos muito ruins, assim. Maria Antônia, um momento que eu tava com os 2 doentes, gente. Os 2 pequenos doentes, com febrão de madrugada. Eu tinha que pegar os 2 no braço, botar no carro e ir pra emergência. Nossa. Sabe? E ele era essa pessoa que ficava a noite toda vendo se a febre passou na onda da filha. Imagina. Sabe? E eu ficava assim, Márcia, não precisa de você pra nada. Não sei o que, a gente tem briga às vezes, né? Casal, a gente tem, né? Porque é normal. Aí eu falei, meu Deus, ele estava inserido na minha vida 100%. Eu precisava dele pra tudo. Então, assim, é muito complicado. Então, assim, teve agora, 2 anos, que passa tão rápido, né? Os 15 anos de Maria Antônia. A primeira formatura, sabe? São situações que você vai... É uma dosezinha de dor. E aí teve os 15 anos dela. Ela fez 17, mas eu não queria fazer. Eu sempre sonhei a vida inteira antes de ter ela, com os 15 anos dela. Mas foi chegando, eu falei, eu não quero viver isso. Eu não quero que ela passe por isso. Não passa, né? Porque eu tive uma neta agora, e quando a Maitê nasceu, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, gente, como eu queria que meu pai estivesse vendo Maitê nascer. Exatamente. Não passa. E aí eu falei assim, filha, eu tentando tirar dela a cabeça dela, lembra? Eu falava muito, eu não quero que ela faça festa, apesar de eu ter sonhado a vida inteira com aquilo, antes dela, eu já sonhava. E eu falava, não quero. E eu falava, filha, vamos viajar, vamos fazer. Aí ela, tá bom, mãe, tá bom, vamos viajar. A gente resolvendo tudo pra viajar 2 meses antes, aí começa a ter as festas das amigas todas. E ela já ficando assim. Aí um dia ela foi falar pra minha mãe, vó, eu queria tanto a minha festa, faltando 2 meses pro aniversário. Queria tanto a minha festa. Fazer um bolinho para 150 pessoas. Foi uma festa linda. Aí minha mãe veio conversar comigo nisso, ela quer. Eu falei, mãe, mas eu não quero que ela viva isso. Porque vai estar faltando, sabe? E a gente quer blindar nossos filhos, a gente quer, né, pegar e botar debaixo do braço. Aí eu virei pra ela e falei assim, você quer passar por isso? Aí ela, mãe, eu quero. Você quer passar por isso? Então vai passar com hombridade. Aí ela falou assim, porque eu também não quero que seja nada fúnebre, não. Então vai ser uma coisa bacana. Isso aí. Aí ela falou assim, então tá bom. E aí fizemos aquela homenagem, né?
a ele, mas assim, ele estava o tempo todo junto, sabe? Perfeitamente. E ela amou a festa dela, ela falou, mãe, obrigada, eu amei minha festa e tal, mesmo. Eu sei que meu pai, de alguma maneira, ele estava ali, ele estava dentro da gente, sabe? Ele ia ficar feliz. Não, eu acho que falei foi muito assim, válido, acho que ela precisava daquela festa. Parece, inclusive, que ela desabrochou. sim, aí ela, nesse período todo, né, entrou em muita depressão, síndrome do pânico, aí entra os processos da adolescência também, que é difícil, né? Não E que ajuda em nada, não né? ajuda e que a gente às vezes acha que já tá bem, não tá. E ela teve um processo difícil de automutilação com 13 anos. Sim. Eu acho que... Desculpa. Eu acho que é isso dos piores momentos, sabe? Que você se encontra tão sozinha, apesar de estar rodeada de gente. Mas ninguém pode te ajudar, sabe? E você não dormia. Eu ficava, às vezes, a noite toda acordada, vigiando ela. Com medo dela fazer alguma coisa contra a vida, sabe? Foi exatamente o que eu falei, né? A gente vai embora, o corpo tá ali, e daqui a pouco a gente olha e vai cada um pra tua casa. Por mais que esteja todo mundo ali, vai embora. Eu falei, caraca, eu vou deixar meu pai aqui, agora eu vou voltar pra casa, e você vai Vanessa, embora, mas você, e a vida continua. Você, dentro dessa fase que a Maria Antônia viveu, que eu lembro o quanto foi ruim para você, triste, você coloca tudo em cima da perda do pai. É claro que existe a adolescência, tudo não, mas eu acho que 80%, 80%. sim, 80%. Porque eu lembro dessa fase de se mutilar, dessas coisas todas, e que você foi um desgaste, foi uma tristeza, Apesar, foi uma eu quero dizer preocupação. aqui que eu tive sempre assim um suporte. Sim. Os avós deles, paterno, seu Marco e Delícia, eu não tenho o que agradecer, Verdade. sabe? Para mim foram os pais. Não tem do que reclamar. Não tenho muito que agradecer. Tenho que agradecer. Uhum. Eles foram sempre os pais para mim, desde o dia que eles nasceram até... eu não tenho o que dizer. Para mim, assim, eu tenho um amor muito grande por eles, sabe? Sou muito grata, muito, muito... Tem pessoas que falam assim, mas você já é viúva, você não precisava nem mais ter contato. Não tem como. Porque tem pessoas que Até pensam porque assim... sogro e sogra na Bíblia é pra sempre. E são avós. Então, dos assim, filhos, eles né? sempre foram muito, assim, me deram muita força, sabe? Meus pais também. Então, assim, minha irmã sempre foram... Apesar de ter o suporte, Dia a dia. tem situações que é sua. É só Eu lembro você muito da e nossa Deus. viagem, não existiu o João ainda, mas lembro, porque Márcio era uma criança, tá, gente? Muito E alegre, eu né? lembro muito da divertido. nossa viagem para Beto Carreiro. Beto Carreiro. Meu Deus. 2 anos antes, menos de 2 anos. Porque Maria Antônia tinha 5 anos. Eu tava grávida de João. Isso aí. Exatamente. Isso aí. E, então, assim, apesar de eu ter esse suporte, esse dia a dia, ele é muito difícil. Muito. E é até hoje. Vai fazer 10 anos, dia 31 de Mas outubro. 33 anos até hoje, né? Parece que para mim foi ontem. Todos os dias que eu vejo, aí você fala, aí veio aquela questão da pandemia, foi aonde realmente foi o boom do problema dela, porque até então ela fazia ginástica, tinha uma vida um pouco mais agitada e ainda eu acho que eu não tinha muito tempo para pensar sobre isso. Quando veio a pandemia, aí veio realmente essa explosão de sentimentos, né? Ela já estava com quase 13 anos também, desabrochando na questão Sim. adolescente, veio essa pandemia, engordou, aí tem todos aqueles processos, né, bem difíceis, e que tem pessoas que falam assim, gente, mas isso ficou no passado, as pessoas têm que ressignificar. Mas cada indivíduo é um. Sim, né? sim, com certeza. Então, Vanessa, a gente sabe que muitas mulheres passam isso, né? Ficam viúvas cedo, perdem seus maridos, perdem seus filhos. Qual a mensagem que você deixaria para essas mulheres que estão enfrentando, que você já enfrentou e enfrenta, porque você vai enfrentar, né, ainda por muito tempo? Qual a mensagem que você deixaria para essas mulheres que ficaram viúvas cedo como você e criam seus filhos sem a presença do pai? Não sei se eu posso deixar uma mensagem, né? A gente tem várias mensagens para deixar. Mas eu penso que realmente eu costumo dizer que a gente não supera, assim, a gente administra. É um dia de cada vez. Tem dias que a gente não vai sentir tanto e tem dias que a gente vai sentir muito. Por exemplo, agora a gente viajou também de novo pro Beto Carreiro, porque quando a gente foi a primeira vez, eu estava grávida de João. Aí agora João quis comemorar o aniversário dele lá, extra barriga, né? Extra corpórea. Aí mas você já foi, João, já gastamos dinheiro. Não, mas eu não vi. Aí fomos. E todos os momentos que a gente entrava nos corredores do Beto Carreiro, eu via o rosto de Maria Antônia mudar.
ele tá numa fase seguinte, ele tem aquela questão da saudade, ele idealiza, às vezes eu tenho que botar vídeos, tenho que mostrar foto, alguns áudios para ele ouvir, mas ele não tem a dor como ela tem. Verdade. Hoje ele com 11 anos, eu tô vendo que a falta tá vindo. Porque, assim, pra mim, eu não sei se você tá aí do outro lado, que é mãe como eu tô com um menino de 11 e a menina de 17. Ele tá entrando agora no período de adolescência e ele joga bola. A arena, o futebol, é basicamente tomado de homem. E sempre tô eu lá, São sabe? seus filhos com seus pais. Exatamente. E ali, muitos momentos, eu vejo ele, às vezes, procurando, sabe assim? Claro que ele vai me achar sempre. Mas ele gostaria. Então, eu acho que agora tem sido pra ele bem difícil nesses momentos. Por exemplo, festa do Dia dos Pais. É porque Só tem eu de mãe. Ela já sente a falta do Fábio. E ele já sente Márcio. a falta do Tá me dando Márcio. outro marido, gente? Desculpa, do Márcio. Ele já sente a falta do Márcio. Exato. Da figura. Dela. E ele já sente a falta da figura paterna. Não necessariamente. Então, assim, são situações, sentimentos diferentes que eu tenho que administrar. Então, assim, a gente fala, é mesmo filho, mesma criação. Não dá. Não dá pra dar a mesma criação. Porque cada um sente uma dor de forma diferente. Às vezes eu sou muito enérgica, minha mãe fala assim, você parece madrasta, porque eu não posso. Exemplo, João dei a bola a ele de aniversário agora da Copa. Bola cara, gente, de aniversário. Uma semana com a bola lá no condomínio, ele deixou roubar. Perdeu a bola. O quê? Vamos lá, resolver isso. Aí ele chegou, ele deixou o porteiro doido, porque ele não queria me enfrentar, né? Dizer pra mim. E aí ele chegou em casa, eu arrasei com ele, né? Porque não sei o que, porque não sei o que, porque falei. Aí eu vi que ele tava prendendo aquela dor, sabe? Aí eu lembrei do vídeo da Viviane. Lembrei. Aí eu chamei ele e falei assim, agora vem cá, filho, abraça a mamãe. Papai saiu de cena. e abraça a mamãe. Pode chorar. Aí ele chorou. Na verdade, esse vem cá e abraça é o papai. Porque seria o Márcio que faria isso com ele. No caso seria ele. Tá, gente? Só pra contextualizar, ela continuaria falando tá, e o papai Márcio... Liga não, isso acontece. Isso acontece. Vem cá, filhão. Ele seria essa pessoa. Mas, então, eu fico muito nessa situação. Eu acho que isso deve acontecer com muitas mulheres. Porque nessa demanda da gente querer dar conta de tudo, e muitas vezes eu já ouvi, até de Bia, de algumas pessoas, falam assim, cara, calma aí, você não vai dar, você não é pai. Você tá querendo fazer um papel que você não vai conseguir nunca, mas a gente fica naquela coisa de querer fazer. Só que eu tava ficando doida com isso, porque eu tava querendo suprir um papel e tava muito enérgica, tava muito brava, só brigava, eu perdi. E eu tô tentando resgatar, isso é verdade. Porque às vezes eu fico assim, cara, eu não tô conseguindo mais fazer aquela coisa de vem cá, mamãe, sabe? Aquela coisinha, mamãe. Tem hora que eu não consigo, porque eu tenho que ser só aquela que disciplina, só aquela que dá, sabe? Que bota nos trilhos, aquela coisa toda. Eu perdi um pouco aquele meu lado mãezona. Ai, vem cá. Aí esse dia eu trouxe pra cá. Eu falei, vem cá, chora aqui com a mamãe. Ele chorou. Aí ele desabou, sabe assim? Desabou. Aí eu lembrei, falei a frase que você falou naquele vídeo. Eu falei assim, eu tenho orgulho de você, filho. Eu prefiro ter um filho lesado do que ter um filho que lesa as pessoas. Isso aí. Eu prefiro 1000 vezes. Eu tô pé pra caraca com essa bola. Mas vamos achar essa bola. Mas já botou os porteiros doidos lá. Já puxamos nas câmeras. Já. Fizeram bem feito. É a mãe melhor ser a mãe do filho roubado do que aqui roubado. Exatamente. Então, assim, eu falei assim, mesmo assim, eu trago. Então, assim, a gente também, como mães, o conselho que eu quero deixar para as mães é que realmente você seja mãe. Eu, às vezes, erro, vou para aquela questão de ser pai, mas eu fiquei muito cansada. Eu fiquei muito sobrecarregada de querer fazer um papel que eu não vou conseguir nunca. Nunca. Sabe? Até o dia que eu orei e falei assim, Senhor, a tua palavra, ela me diz que o Senhor é tudo aquilo que eu preciso. E naquele sonho que o Senhor me deu lá, antes de Márcio morrer, o Senhor falou para mim assim, não se preocupe com dinheiro, não se preocupe com seus filhos, não se preocupe com isso, com aquilo outro. Eu falei, então, seja o pai dos meus filhos. Seja o pai que eles precisam, porque eu não consigo ser. Sim. Eu não vou conseguir nunca e não ser pai. Não dar conta de tudo, tá tudo bem eu também. Parei de me cobrar, sabe? Porque eu me cobrava muito, eu ficava... Não, verdade. Eu tenho que... Eu não tenho. Tenho que fazer o que for possível. Então, eu quero te dizer
se você realmente acabou tendo que dar conta dessa maternidade solo, seja com um pai vivo ou seja com um pai morto, que você vai conseguir. Não se cobre tanto. Realmente não tem outro caminho que não seja o caminho de Deus, do Senhor, porque é só Ele para nos sustentar. É só Ele realmente para nos dar força. Muitas pessoas, quando eu passei por isso, me ligavam e falavam assim, como você conseguiu? Eu falava só Jesus, só Espírito Santo, porque eu não sei, tem dia que parece que eu vou morrer. E nesse percurso eu tive síndrome do pânico, eu também fiquei doente, eu não sou super mulher, super heroína. Muitas vezes eu me afastei, até hoje, entro na minha caverninha e tem gente que vai lá, sai da caverna, né? Porque tem dias também que eu não quero estar no meio, eu preciso cuidar de mim. Vanessa. Mas eu necessito desse meu momento muitas vezes, sabe? Muitas coisas que eu vivo sozinha, que ninguém sabe no dia a dia, mas Deus sabe. Deus sabe e Ele vai te curar, Ele vai te... Nem sempre Ele vai te dizer o porquê. Que meus filhos às vezes falam, mãe, por quê teve que acontecer isso com meu pai? Eu falei, não sei. Mas eu sei que tudo é para a glória de Deus. Com certeza. E eu queria finalizar aqui a minha fala com uma palavra, se vocês me permitirem. Óbvio, com certeza. Tem 2 palavras na Bíblia que realmente assim me elevou muito em muitos momentos. Um é Salmo 126, que em muitos momentos da vida ela conseguiu me levantar, né? Que diz que aquele que sai chorando enquanto planta as sementes voltará em sorriso, em alegria, recolhendo seus feixes, colhendo seus feixes. E eu creio nisso, porque o meu choro, o choro dos meus filhos até hoje não é em vão. É para a glória de Deus. Sim. E a outra é Apocalipse 21, 4 e 5, que para mim, se alguém perguntar qual é a palavra que Vanessa mais ama, é essa. E que a Bíblia diz assim, que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Ele está fazendo nova todas as coisas, independente do que você tem passado. Ele está fazendo nova todas as coisas. E é isso que eu creio. Mas está lá com o Senhor, não tem mais morte, não tem mais choro, não tem mais dor, né? E não é só Márcio. Quantos pais, quantos filhos perderam os pais, quantos pais perderam os filhos, né? Quantas pessoas têm chorado a mesma dor que eu? Porque a gente se pergunta assim, por que comigo? Não é só comigo. Só com você. Exato. Não é só comigo. Então, Deus está contigo. Deus está conosco. A gente não vai fazer festa nesse final desse episódio, porque não tem como. Porque leva a gente para um lugar, eu que convivi desde muito tempo com a Vanessa e o Márcio. Então, a gente vai deixar um beijo, um abraço, que vocês possam voltar o tempo inteiro nessa palavra que a Vanessa deixou para vocês. Vanessa, minha amiga, muito obrigada por estar com a gente aqui. E é isso. Um beijo para vocês. Um beijo. Quero deixar uma palavra para você que eu sempre boto para mim. A gente quer ser um monte de coisa, mas a gente é o que a gente consegue ser e tá tudo bem. Porque quem age pode, né, gente? Exatamente. Um beijo para vocês. Até o próximo episódio, gente. Beijo.